Caros jovens, muito bom dia. É um prazer poder estar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Hoje nós estudaremos segundo NEF 27 e segundo NEF 28. Esses dois capítulos são maravilhosos. Para falar a verdade, o livro de Mórmon é maravilhoso. Para começar essa aula, eu gostaria de que você pensasse a respeito de alguma pessoa que fez algo por você, que você sente alegria por isso, que você sente satisfação por isso. Em segundo Nef 27, o Senhor prometeu que faria algo por todos nós, ok? Então, a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse lá no formulário, não se esqueça de responder esse formulário, são 3 perguntas, envie para o seu professor. O que você sabe sobre o livro de Mórmon e o Evangelho restaurado que pode fazer com que você o chame de maravilhoso? O que você sabe sobre o livro de Mórmon, sobre o Evangelho restaurado, que você possa chamar ele de maravilhoso? Eu gostaria que também nesta aula, tá, ou depois dessa aula, você reservasse um tempo para que você pudesse refletir seus próprios sentimentos a respeito do livro de Mórmon, tá? Realmente o livro de Mórmon é maravilhoso para você? Porque sim, ou porque não, tá? Seja sincero com você. O livro de Mórmon faz alguma diferença na sua vida? Quais perguntas você tem sobre o livro de Mórmon, tá? Então, pensem sobre isso, né? De que maneira o livro de Mórmon tem me ajudado a superar os desafios e as provações da vida? Perguntas, como eu já disse numa aula anterior. Perguntas podem ser mensagens enviadas do céu para fazer com que nós poderemos, analisemos e sentimos um grande amor por Deus, por seu plano, por estas mensagens tão maravilhosas que ele tem para nos dar. Pondere a respeito do livro de Mórmon, né? Então, dando sequência à, à nossa aula hoje, tá? Nef começa, segundo Nef 27, descrevendo como seriam os últimos dias, né? Então pensem nisso. Ele começa aqui e ele diz o seguinte: Eis, porém, que nos últimos dias, ou seja, nos dias dos gentios, sim, eis que todas as nações dos gentios e também dos judeus, tanto os que vierem a esta terra, como os que estiverem em outras terras, sim, em todas as terras do mundo. Ele está falando para todo mundo. Eis que estarão embriagados de iniquidade e de toda espécie e abominações. E quando esse dia chegar, eles serão visitados pelo Senhor. Que grande bênção é ser visitado pelo Senhor, né? Se nós tivéssemos a oportunidade de sermos visitados pelo Senhor. Mas olha só como nós seremos visitados. Seremos visitados com trovões, com terremotos, com grande estrondo, com borrascas e com tempestades e com a chama do fogo devorador. E todas as nações que lutarem contra Sião e que a mortificarem serão como o sonho de uma visão noturna. Sim, acontecer-lhe-á como se o esfomeado que sonha, eis que come, mas acorda e sua alma está vazia. E como ao sedento que sonha, eis que bebe, mas acorda e eis que está fraco, e a sua alma tem apetite. Sim, será assim com a multidão de todas as nações que lutarem contra o Senhor. Esses serão os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, ok? Nós estamos vivendo esses dias onde aqueles que têm fome de coisas espirituais muitas vezes não encontram. Precisamos enviar os missionários, tá? Onde somos visitados por terremotos, onde somos visitados por estrondos, por chama de fogo devorador, tá? Pensem só nisso, o mundo está embriagado com toda espécie de iniquidade e com toda espécie de abominação. Apesar de Nefe ter profetizado essas calamidades que seriam nos últimos dias, ele também profetizou a respeito de como o Senhor poderia nos ajudar nesses últimos dias, como o Senhor estenderia sua mão novamente aos seus filhos, como os seus filhos encontrariam o caminho. No versículo 6, ele diz assim: E acontecerá nestes dias, quando estiverem acontecendo estas coisas, que o Senhor Deus vos revelará as palavras de um livro, e são e serão as palavras dos que adormecem. Ele continua lá no versículo 10, mas não entregará as palavras
que estão seladas, nem entregará o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus, e a revelação que foi selada será guardada no livro até o devido tempo do Senhor, quando virão à luz, pois eis que revelam todas as coisas, desde a fundação do mundo até o seu fim. Pensem nisso. Que grande bênção é termos o livro de Mórmon, coisas que revelam desde a fundação do mundo até o fim do mundo. E ele diz assim: serão lidas pelo poder de Cristo e serão reveladas aos filhos dos homens todas as coisas que ocorreram aos filhos dos homens e ocorrerão até o fim da terra. O Senhor não nos deixou só. Uma das grandes bênçãos da restauração e desses últimos dias é que nós podemos contar não somente com o Espírito de Deus, mas podemos contar com suas palavras por meio desse instrumento poderoso que é o livro de Mórmon. Uma das coisas que o Senhor preparou também foram algumas testemunhas. No versículo 12 e no versículo 13 diz o seguinte: portanto, no dia em que o livro for entregue ao homem, do quem falei, aqui é Joseph Smith, o livro será escondido dos olhos do mundo, para que ninguém o veja, exceto 3 testemunhos. Está falando a respeito das placas, né? Além daquele a quem o livro será entregue. E vê-lo-ão pelo poder de Deus. E eles testificarão a veracidade do livro e das coisas que este livro contém. E ninguém mais o verá, senão alguns poucos. Então, o Senhor proveu Joseph Smith como um profeta, vidente e revelador. E como nós podemos ser tão gratos a este nosso irmão e que podemos considerar como um grande amigo que com a vida e com grande esforço pagou um preço enorme para que todos nós pudéssemos ser abençoados. A restauração do Evangelho é um milagre. O surgimento do livro de Mórmon é um milagre. Mas o Senhor proveu com que Joseph Smith, um jovem, um jovem que procurava a verdade, assim como você, assim como cada um de nós. Existe somente um meio, um caminho pelo qual cada um de nós podemos e vamos ser salvos. Esse meio é Cristo, e por meio de sua igreja, que oferece as ordenanças, o livro de Mórmon é um outro testamento de Cristo, ensinando a respeito de Cristo, de seu caráter, das coisas que ele fez por nós, de todos os princípios que podemos aplicar em nossas vidas e um dia voltar à presença de nosso Pai Celestial. Mas além deste homem, o Senhor escolheu outras testemunhas. Vamos ver o depoimento destas testemunhas. Essas 3 testemunhas que foram David Whitmer, Oliver Cowdery e Martin Harris. Ele diz assim: saibam todas as nações, todas as línguas, todas as tribos, todos os povos, a quem esta obra chegar. E chegou a cada um de nós, que nós, pela graça de Deus, ele diz que ele consegue isso pela graça de Deus. Nós sabemos, testificamos, tá? E estas coisas foram nos mostradas pelo poder de Deus. Declaramos solenemente que um anjo de Deus desceu dos céus, trouxe e colocou diante de nós, de maneira que vimos as placas, as gravações nelas feitas, e sabemos que é pela graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que vimos e testificamos que estas coisas são verdadeiras. Isso é maravilhoso aos nossos olhos e deve ser maravilhoso aos nossos olhos também. É milagroso o surgimento do livro de Mórmon, envolve milagres de Deus. Somente por um milagre de Deus que conseguiríamos sair daquela grande apostasia. Sem um grande milagre, sem a intervenção divina, jamais nós poderíamos sair daquela apostasia que o mundo vivia em trevas, sem um conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Como devemos ser tão gratos a este jovem profeta e aquilo que Deus preparou. Deus, por meio de um caminho que ele preparou há muito tempo atrás, para que pudesse nos revelar o surgimento deste livro, o surgimento desta igreja, um estandarte para todas as nações. Então, o Senhor providenciou que não que só Joseph Smith pudesse ver e ouvir, mas também para que outros pudessem testificar a respeito desta obra
maravilhosa. Recentemente, o presidente Nelson, ele fez um discurso, como seria a sua vida sem o livro de Mórmon, né? E é muito interessante o que o presidente Nelson, ele diz, né? Ele diz assim, algo especial acontece quando o Filho de Deus procura conhecer mais a respeito dele e de seu Filho amado. Será que eu e você procuramos conhecer mais a respeito de Deus, seu Filho amado? Ele disse que algo especial vai acontecer. Em nenhum outro lugar essas verdades são ensinadas de forma mais clara e poderosa do que no livro de Mórmon. O presidente Monson, que era o profeta naquela época, tá já em 2017, ele tinha feito um desafio aos membros da igreja que pudessem estudar o livro de Mórmon. O presidente Nelson, que era o presidente do Quórum dos Doze, ele levou a sério esse convite, assim como centenas, talvez milhares de outros irmãos fizeram o mesmo, tá? E ele deixou 3 perguntas para nós. Primeira pergunta: como seria a sua vida sem o livro de Mórmon? Segunda pergunta: o que vocês saberiam? Terceira pergunta: o que vocês não saberiam? Então, talvez esta é a nossa segunda pergunta que nós temos para você. Como seria a sua vida sem o livro de Mórmon? O que você saberia e o que você não saberia? Algumas das respostas que ele recebeu, respostas foi: sem o livro de Mórmon estaria confuso com os ensinamentos e opiniões conflitantes a respeito de diversas coisas. Estaria exatamente como eu estava antes de conhecer a igreja, quando buscava conhecimento, quando eu buscava fé e quando eu buscava esperança. Confusão, desilusão, falta de esperança, falta de fé. Se não tivéssemos o livro de Mórmon, estaríamos assim também. Outra pessoa disse: não saberia a respeito do papel do Espírito Santo para, para exercer em minha vida. Outro comentário: eu não seria capaz de entender de forma clara meu propósito aqui na Terra. E tantas outras respostas que vieram a respeito desta pergunta maravilhosa: como seria a sua vida sem o livro de Mórmon? Em 2 Nef 27, lá no versículo 23, ele diz o seguinte: pois eis que eu sou Deus, e sou um Deus de milagres, e mostrarei ao mundo que sou o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre, e não trabalho com os filhos dos homens, a não ser de acordo com a sua fé. Todos nós podemos ter um testemunho ardente dessa poderosa testemunha que é o livro de Mórmon. Convido cada um de nós a renovar esse convite do presidente Nelson, de saber por nós próprios que o livro de Mórmon é verdadeiro. Como seria a minha vida sem o livro de Mórmon? Que grande pergunta. Esperamos que todos possam responder a essa pergunta tão importante. Depois vamos começar agora lá no capítulo 28, ok? Então, o capítulo do 28, ele começa com uma declaração muito interessante. O presidente Benson disse o seguinte: o livro de Mórmon expõe os inimigos de Cristo. Ele refuta as doutrinas falsas, apazigua as contendas, fortalece os humildes seguidores de Cristo contra os desígnios, as estratégias, as doutrinas malignas do diabo em nossos dias. E é isso que nós vamos aprender no capítulo 28 de 2 Nef. O capítulo 27 fala sobre o surgimento, sobre como o Senhor preparou Joseph Smith, um homem sem instrução, um homem puro de coração, um homem que buscava a verdade. O Senhor também fala a respeito das testemunhas e de todas as coisas que nós vimos. No capítulo 28, ele fala como seria a terra nesses últimos dias. Como o livro de Mórmon expõe os inimigos de Cristo bem claro. Todos nós podemos ter com clareza, assim como Nefe se deleitava na clareza. Todos nós podemos se deleitar, porque está muito claro no capítulo 28 de 2 Nefe quais são os inimigos de Cristo, como eles trabalham, o que eles professam, o que eles dizem nesses últimos dias está no capítulo 28. É um capítulo maravilhoso. Incentivo cada um desses maravilhosos jovens a estudarem com profundidade tanto o capítulo 27
quanto o capítulo 28. E para começar a entender um pouquinho mais, vamos ver um vídeo antigo do presidente Boyd K. Packer. O presidente Boyd K. Packer, ele falou há muitos anos atrás sobre crocodilos espirituais, ok? Vamos ver novamente esse vídeo maravilhoso que pode nos ajudar a entender mais sobre alguns crocodilos espirituais que podemos estar é, rondando perto deles, né? I speak today to the youth of the church, the Aaronic priesthood, and young women. In order to teach a lesson not easily learned, I will relate an experience. I have always been interested in animals and birds. When I learned to read, I found books about birds and animals and came to know much about them. By the time I was in my teens, I could identify most of the African animals. I could tell a klipspringer from an impala or a gemsbuck from a wildebeest. I always wanted to go to Africa and see the animals, and finally that opportunity came. It was very dry that season, and there was not much water, really just muddy spots. We stopped at a water hole to watch the animals come to drink. The antelope particularly were very nervous. They would approach the mud hole only to turn and run away in great fright. I could see there were no lions about and asked the guide why they didn't drink. His answer, and this is the lesson, was crocodiles. I knew he must be joking and asked him seriously, what is the problem? The answer again, crocodiles. Nonsense, I said. There are no crocodiles out there. Anyone can see that. He could tell I did not believe him and determined, I suppose, to teach me a lesson. We drove to another location. There, he said, see for yourself. I couldn't see anything except the mud and little water. Then, all at once, I saw it. A large crocodile settled in the mud, waiting for some unsuspecting animal to get thirsty enough to come and drink. There are crocodiles all over the park, he said, not just in the rivers. We don't have any water without a crocodile somewhere near it, and you'd better count on it. On another trip to Africa, I discussed this experience with a game ranger in another park. He showed me where a tragedy had occurred. A young man from England was visiting the compound for the season. In spite of constant and repeated warnings, he decided to do some exploring beyond the compound fence. Hey, Ben. Hello, my friend.
You still working on that thing? Always. My young friends, those ahead of you in life have probed about the water holes a bit and raised a voice of warning about crocodiles. Not just the big gray lizards that can bite you to pieces, but spiritual crocodiles, infinitely more dangerous and more deceptive and less visible even than those well-camouflaged reptiles of Africa. These spiritual crocodiles can kill or mutilate your soul. They can destroy your peace of mind and the peace of mind of those who love you. Those are the ones to be warned against. And there's hardly a watering place in all of mortality now that is not infested with them. E grande experiência o presidente Pecker compartilhou com cada um de nós a respeito de estar protegido por estar na arca. O presidente Ballard falou a respeito disso, né? Podemos sentir segurança quando permanecemos neste velho barco chamado Sião. Mas a sair do barco, ao sair dos limites protegidos pelo Senhor, nos expomos aos crocodilos espirituais que estão à solta. E todos eles podem tirar nosso testemunho. O envolvimento com as drogas, o envolvimento com o sexo, o envolvimento com a imoralidade, o envolvimento com qualquer outra coisa que o Senhor estabeleceu limites apropriados, faz com que nós percamos os testemunhos e possamos estar à mercê do grande inimigo de toda a retidão, né? O capítulo 28, ele fala muito bem a respeito disso, tá? E gostaríamos de gastar agora um tempinho falando
sobre o capítulo 28, né? Ele começa dizendo que estas coisas seriam escritas procedentes do livro e serão de grande valor para os filhos dos homens, principalmente para os de nossa posteridade, que é o remanescente das casas de Israel. E agora ele começa a falar sobre como os inimigos de Cristo, da retidão, daqueles que levam à salvação, do poder que leva à salvação, eles atuam. Ele diz o seguinte: e serão estabelecidas igrejas, mas não para o Senhor, tá bom? E dirão umas às outras: eis que eu sou do Senhor, e outras dirão: não, eu sou do Senhor, tá? E assim dirão todos os que estabelecem igrejas, mas não para o Senhor. Podemos saber com uma firme convicção, uma firme certeza, qual igreja é verdadeira. O Senhor preparou um meio e um caminho. O livro de Mórmon pode nos ajudar a saber qual igreja é verdadeira. E ele diz: e contenderão umas com as outras, ensinarão com o seu saber, negarão o Espírito Santo, o qual inspira o que dizer. Podemos, logo depois do batismo, ter o Espírito Santo. E ele pode guiar nossa vida quando buscamos agir de acordo com os convênios, os mandamentos que já fizemos com o Senhor. Negam o poder de Deus. Outras coisas, e haverá muitos, não serão poucos, que dirão: olha, come, bebe, amanhã nós vamos morrer, tá tudo bem, vive a sua vida, vive como tu quer, não tem nenhum problema nisso. É assim que os anticristos trabalham, é assim que o livro de Mórmon ele fala claramente e abertamente a respeito de todos os inimigos de Cristo. E ele diz o seguinte: ele justificará a prática de pequenos pecados. Deus vai justificar, não tem mal nesse pecadinho que você está cometendo. Mentir um pouco, aproveitar-vos de alguém por causa de suas palavras, abrir uma cova para o seu vizinho depois disso. Não há mal nisso. Fazei todas essas coisas, porque amanhã morreremos. E se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com os poucos açoites. Deus é nosso Pai. Essa é uma doutrina infundada. Essa é uma doutrina não verdadeira. Deus, ele nos ama profundamente. Ele não vai nos castigar com nenhum açoite. Ele é nosso Pai no céu. Mas sim, perderemos a oportunidade de entrar no reino celestial. Talvez esse seja o nosso maior castigo, o nosso maior açoite. Perderemos as bênçãos e a oportunidade de vivermos eternamente ao lado dele. Sim, haverá muitos que ensinarão desta maneira, né? E ele continua dizendo: eles roubam os pobres por causa dos seus santuários, nos belos santuários, né? Estes serão os dias que nós viveremos. Esses serão os dias que nós vivemos. O capítulo 28 de 2º Nef fala claramente a respeito disso, ensina claramente a respeito disso. Minha última pergunta, e desafio você: estude o capítulo 28 e descubra e relate quais alguns inimigos de Cristo você aprendeu e como o livro de Mórmon pode lhe ajudar a vencer e a sobrepujar todos esses inimigos. Eu sei que Deus ele vive. Eu sei que Deus preparou um meio e um caminho. Eu sei que o livro de Mórmon faz parte de todo esse maravilhoso convênio que Deus fez conosco. E essa obra maravilhosa de trazer à luz todas as coisas nesses últimos dias. Podemos aprender mais sobre Deus, sobre Jesus Cristo, podemos aprender sobre sua expiação. Por que temos o arbítrio? Por que o arbítrio é tão importante? Por que guardar os mandamentos é tão importante? Tudo isso ao estudar o livro de Mórmon. Sei que ele vive, sei que esta é a sua igreja. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.